Ao examinar a história das pequenas nações desde a Segunda Guerra Mundial, a Síria se destaca por sua singular importância, abrigando uma das civilizações mais antigas do mundo. Desde a queda de Saddam em 2003, várias regiões do Oriente Médio e da Europa Oriental testemunharam o colapso de inúmeros regimes autoritários. Líderes como Gaddafi na Líbia, Mubarak no Egito e Ben Ali na Tunísia foram todos derrubados. No entanto, o regime da família Assad na Síria resistiu a essas ondas revolucionárias e permanece no poder. Isso levanta uma questão crucial: o que permitiu sua sobrevivência? Ainda mais surpreendente é que a Síria, sob o regime da família Assad, tenha enfrentado a maior hostilidade ocidental e permanecido no epicentro da agitação revolucionária. Em 1949, um jovem sírio rico de 18 anos, chamado Abdul Fattah Chandri, deixou sua terra natal e viajou para Beirute para estudar na Universidade Americana de Beirute. Em vez de se concentrar nos estudos, ele se juntou aos colegas em protestos contra Israel. Durante um desses protestos acalorados, ele foi preso. Entre seus companheiros de cela estava George Abbas, que mais tarde fundaria a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a segunda maior facção dentro da OLP, depois da Fatah. Se as circunstâncias fossem diferentes, Chandri poderia ter fundado ou se juntado a uma organização semelhante. No entanto, 5 anos após sua prisão, ele se mudou para os Estados Unidos e plantou uma semente que mudaria o mundo. Desde o século XIX, o Império Otomano estava em declínio, levando a divisões internas. Na década de 1860, até mesmo os americanos chegaram. A Universidade Americana de Beirute, onde Chandri estudou, foi fundada por missionários americanos em 1866. Inicialmente registrada no estado de Nova York, era chamada de Colégio Protestante Sírio antes de ser renomeada em 1920. O idioma de ensino da universidade era o inglês, incorporando naturalmente os valores ocidentais. Hoje, a Universidade Americana de Beirute continua sendo um bastião da ocidentalização, com 70% de seus alunos sendo libaneses com nacionalidades estrangeiras. Os libaneses conservadores veem a escola como um reduto de traidores. Durante a Guerra Civil de 1975 a 1990, o presidente da universidade foi sequestrado e o prédio administrativo foi bombardeado. O Líbano tem vivido anos de tumulto, e muitos cidadãos sonham em emigrar. Existe até um ditado: não importa o quão pequeno seja um país, sempre há libaneses lá. Não importa o quão pequeno seja um país, sempre há libaneses lá. Não é que eles não amem seu país, mas é difícil sobreviver em um lugar devastado pela guerra por tanto tempo. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, os britânicos lutaram contra o Império Otomano. Com astúcia, incentivaram a família árabe hashemita, liderada pelo xerife de Meca, Hussein bin Ali, a se rebelar, prometendo: se vocês conseguirem, poderão estabelecer um Estado árabe que se estenda do Egito à Síria. Em 1916, o espião britânico Thomas Lawrence, destacando-se na habilidade britânica em formar alianças e conduzir a diplomacia, ajudou o reino do Hejaz, liderado por Hussein, a declarar independência do Império Otomano. Em 1918, Hussein voltou a colaborar com as forças britânicas e tomou o controle da Grande Síria, destinando essa região ao seu terceiro filho, Faisal, que estabeleceu o Reino da Síria. Hussein tinha 3 filhos: Ali, Abdullah e Faisal. O mais velho, Ali, herdou o reino do Hejaz, sua terra natal, enquanto o segundo filho, Abdullah, recebeu o que hoje é a moderna Jordânia. Inicialmente, ambas as partes estavam satisfeitas com a divisão das terras. Durante a Primeira Guerra Mundial, as potências ocidentais vitoriosas redigiram secretamente o Acordo Sykes-Picot para dividir o Império Otomano. Segundo esse acordo, a Síria e o Líbano ficaram sob controle francês, enquanto a Jordânia foi destinada à Grã-Bretanha, e a Palestina foi designada para autogoverno. Consequentemente, o reinado de Faisal como rei foi curto, pois seu território se transformou em uma colônia ocidental. Insatisfeito com esse resultado, Faisal foi à Conferência de Paz de Paris para protestar. Lawrence, que anteriormente havia ajudado a família de Faisal, acompanhou-o a Paris vestido com trajes tradicionais árabes, mas seus esforços foram em vão. Sentindo-se traído pelas potências ocidentais, Lawrence recusou aceitar um título de cavaleiro do rei Jorge V.
Em 1923, o Império Otomano já havia se desintegrado completamente. Diversas nações árabes dentro do antigo império declararam independência, levando a divisões internas entre os árabes. O reino do Hejaz, controlado por Hussein e passado para seu filho mais velho, Ali, entrou em guerra com o Ney, liderado por Ibn Saud. Devido à traição britânica, Hussein rompeu com os britânicos, que então passaram a apoiar Ibn Saud. Consequentemente, Hussein foi derrotado, e em 1924, o Hejaz foi anexado pelo Ney, formando o que hoje é a Arábia Saudita. No entanto, uma parte do Hejaz, especificamente a região de Aqaba Ma'an, não foi anexada e, em vez disso, foi cedida à Transjordânia, que estava sob controle britânico e era governada pelo segundo filho de Hussein. Após a Segunda Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha se retirou da Transjordânia, esta se tornou o Reino Hashemita da Jordânia. Voltando à região da Grande Síria, as potências ocidentais designaram Faisal para governar o Iraque, com o objetivo de controlar a agitação no país, que estava sob domínio britânico. Para a Grande Síria, as potências ocidentais aplicaram sua estratégia clássica de dividir para conquistar, resultando na divisão da Síria e do Líbano, originalmente sob controle francês, em dois países distintos. Após longas negociações e lutas, os franceses finalmente deixaram a região em 1946 e a Síria e o Líbano conquistaram sua independência. Embora a Síria e o Líbano tivessem sido uma única entidade, a Síria continuou a interferir nos assuntos libaneses, mantendo uma presença militar prolongada. Quando Chandler ingressou na Universidade Americana de Beirute em 1949, ele não se sentia como se estivesse estudando no exterior. Seu plano era concluir os estudos lá e depois retornar à Universidade de Damasco para estudar direito. No entanto, seu pai autoritário se opôs, dizendo: há advogados demais na Síria. Esse desacordo levou Chandler a buscar educação superior nos Estados Unidos. Apesar de receber uma educação ocidental, Chandler, como muitos jovens árabes de sua época, tinha um forte sentimento de união árabe. A crença de que todos os árabes são uma só família. Em 1952, o fervoroso pan-arabista Nasser derrubou a decadente dinastia no Egito, despertando um entusiasmo avassalador entre muitos jovens árabes que acreditavam na iminência de um Estado pan-árabe. Chandler era um deles. Outro ardente admirador de Nasser era Fayez al-Assad, nascido em 1930, um ano mais velho que Chandler. Alto, com um queixo firme e uma testa proeminente, Assad ingressou no Partido Ba'ath, uma organização política dedicada à União Árabe, aos 16 anos. Posteriormente, ele foi reconhecido como um dos mais dedicados defensores da União Árabe, ficando atrás apenas de Nasser. Na juventude, cunhou a famosa frase: a União Árabe não é apenas uma emoção, é uma verdade eterna. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria trouxe mudanças sem precedentes ao Oriente Médio, e os elevados ideais do pan-arabismo enfrentaram duras realidades. Ainda assim, os jovens da Grande Síria corajosamente tomaram as rédeas de suas vidas, fundando nações, revoltando-se ou emigrando. Em 1953, Chandler foi para os Estados Unidos para continuar seus estudos. Seu pai, um empresário rico de Homs, na Síria, possuía várias empresas e tinha tanta influência que conseguia afetar os preços locais do trigo. Isso garantiu que Chandler não precisasse se preocupar com as taxas de matrícula. Ele começou na Universidade de Columbia, mas depois se transferiu para a Universidade de Wisconsin, onde buscou um doutorado em ciência política. Apesar dessas oportunidades, ele nunca se sentia plenamente satisfeito. No verão de 1954, Chandler se envolveu com Joanne, uma jovem americana de uma família rural conservadora germano-católica em Wisconsin. Seu pai Severo, que administrava uma fazenda de visons, ficou furioso ao descobrir que Joanne estava grávida fora do casamento e pretendia se casar com um muçulmano sírio. Ele ameaçou deserdá-la, tornando a gravidez ainda mais complicada para o jovem casal. Naquela época, o pai de Joanne estava gravemente doente. Em sua comunidade católica, obter um aborto era extremamente difícil. Os Estados Unidos ainda não tinham passado pela revolução cultural liderada por Elvis Presley e permaneciam uma sociedade conservadora que defendia papéis de gênero tradicionais. O casal aflito não sabia o que fazer.
Durante as férias de 1954, Chandler levou Joanne para Homs, na Síria. 8 anos após a Síria conquistar a independência do domínio colonial francês, Joanne aprendeu a cozinhar pratos sírios e recebeu muitos presentes. A cidade ainda não havia sido devastada por tanques, mas o cenário político continuava turbulento. Golpes de Estado frequentes causavam instabilidade constante na Síria e no mundo árabe. Naquele mesmo ano, Nasser foi eleito presidente do Egito, e o fervor pela unidade árabe atingiu seu auge. No entanto, várias tentativas de cessar-fogo e de diálogo envolvendo a Liga Árabe e a ONU fracassaram. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi um golpe devastador. O Egito perdeu a península do Sinai, a Síria perdeu as colinas de Golã, e Israel tomou o controle da Cisjordânia, Jerusalém e da faixa de Gaza. Incapaz de suportar a derrota, Nasser morreu de exaustão e tristeza em 28 de setembro de 1970, aos 52 anos. Isso marcou um ponto baixo sem precedentes para o pan-arabismo, fragmentando ainda mais as já desunidas nações árabes e levando a conflitos internos e guerras. Quase 400 mil palestinos e refugiados sírios se dirigiram para vários outros países, especialmente nações vizinhas como Jordânia, Líbano, Iraque e Egito. Em 1970, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, usou a Jordânia como base para guerrilhas contra Israel, provocando severas retaliações e conflitos dentro do país. Insatisfeito com a situação, o rei Hussein da Jordânia tentou expulsar a OLP. No entanto, a OLP se recusou a sair, estabelecendo um Estado dentro do Estado nos campos de refugiados. Eles rotularam o rei Hussein, pró-paz, como um lacaio imperialista, e até chamaram Nasser de traidor. As tensões aumentaram drasticamente em 6 de setembro de 1970, quando a Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, uma facção mais radical dentro da OLP fundada por George Abbas, sequestrou 3 aviões, levando mais de 300 passageiros ocidentais como reféns, e os aterrissou na Jordânia. A crise piorou quando os aviões foram destruídos no deserto, resultando no conflito conhecido como Setembro Negro. Assad quase foi expulso do mais alto órgão de decisão durante esse período. Curiosamente, Assad e Jadid eram aliados próximos anos atrás. Durante uma revolta militar, Jadid foi preso e enfrentou graves consequências, mas Assad interveio e conseguiu sua libertação. No entanto, Jadid mais tarde se voltou contra Assad, causando-lhe grande ansiedade. Sobrecarregado, Assad ficou extremamente agitado e buscou apoio dentro do exército. Em 1969, ele demitiu o chefe do Escritório de Segurança Nacional, Jundi, devido a acusações contra ele. Jundi se recusou a cumprir a demissão e declarou sua intenção de resistir, aumentando ainda mais a tensão. Ele foi assertivo e manteve uma postura firme, avisando: se você não cumprir, haverá repercussões significativas. No final, Jundi sofreu intensamente. Em 1970, durante o conflito entre a OLP e a Jordânia, o presidente Jadid ordenou que as tropas apoiassem a OLP. No entanto, Assad, que controlava o exército, respondeu firmemente: não concordo. Jadid ficou tão furioso que ficou roxo. Em novembro daquele ano, durante uma conferência, ele pressionou Assad a renunciar novamente. Aproveitando sua grande influência, Assad decidiu não ficar passivo e enviou forças para cercar o edifício principal do governo, resultando na prisão de Jadid até 1998. Este evento ficou conhecido como o Movimento de Retificação, enquanto Assad o chamou de Movimento Corretivo. A partir desse ponto, a Síria entrou na era Assad. Nascido em outubro de 1930, numa família de agricultores na província de Lataquia, Síria, Assad fazia parte da seita alauíta dentro do islamismo xiita. Os alauítas são uma seita muito pequena na Síria, representando cerca de 12% da população, enquanto 80% são sunitas. Desde o século X, clérigos sunitas consideram os alauítas heréticos, muitas vezes afirmando que eles são piores que os judeus. Historicamente, os alauítas enfrentaram discriminação e opressão, frequentemente trabalhando como servos e trabalhadores sem terra. Além disso, os franceses recrutaram fortemente a população local para formar o exército. Os sunitas, no entanto, eram relutantes em se juntar ao exército,
especialmente sob o domínio colonial, enquanto os alauítas de baixa posição social viram isso como uma oportunidade. Como resultado, 3 dos 8 regimentos formados pelos franceses eram alauítas. Os alauítas já haviam assumido o controle da liderança militar síria. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação dos alauítas começou a melhorar. Os franceses, visando controlar melhor a Síria, não apenas criaram o Líbano, mas também estabeleceram uma região autônoma alauíta. Quando a Síria conquistou sua independência em 1946, já era tarde demais para os sunitas mudarem a situação. Os alauítas já haviam assumido o controle da liderança militar síria. Este grupo mais tarde se expandiu para vários países, incluindo o Iraque, onde Saddam Hussein, que governou por muitos anos, também era membro. Inicialmente, Assad queria estudar medicina, mas as dificuldades financeiras de sua família o levaram a se matricular na Academia Militar de Homs, que era gratuita. Lá, ele se destacou e foi selecionado para treinar em jatos MiG soviéticos. Com perseverança e navegando pelos frequentes golpes de Estado na Síria, Hafez al-Assad ascendeu ao cargo de ministro da Defesa em 1966 e, finalmente, derrubou Salah Jadid para tomar o poder em 1970. Uma vez no poder, Assad estabeleceu um longo período de regime autocrático, encerrando quase 30 anos de tumultos políticos e golpes de Estado na Síria e inaugurando uma era relativamente estável de governo. Enquanto a Síria caminhava para a estabilidade, o relacionamento entre Chandler e Joanne enfrentava desafios. Em 1954, decidiram não se casar devido a um dilema. No entanto, em fevereiro do ano seguinte, tiveram um filho em segredo e pediram ao médico que realizasse o parto para encontrar um casal em São Francisco para adotar o bebê. O casal, Paul e Clara, não havia concluído o ensino médio. Joanne inicialmente queria que os pais adotivos tivessem educação universitária, o que a fez hesitar em assinar os papéis de adoção por várias semanas. Preocupada com o futuro da criança, ela insistiu em um acordo por escrito para estabelecer um fundo para a educação universitária do filho. Talvez fosse o destino. Clara, uma das metades do casal adotivo, era de descendência armênia, assim como Jean Dali, seus ancestrais também haviam vivido sob o Império Otomano. Embora Paul e Clara não tivessem frequentado a universidade, ambos trabalharam diligentemente durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de seus meios modestos, eram pessoas honestas e dedicadas, dispostas a fazer qualquer coisa pela criança. Antes de Joanne assinar os papéis de adoção, eles já haviam escolhido o nome da criança, Stephen Paul Jobs. Mais tarde, Joanne se casou com Jean Dali. No terceiro ano de casamento, tiveram outra filha chamada Mona. Como o pai de Joanne havia previsto, o casamento durou apenas até 1962. Após o divórcio, Jean Dali desapareceu sem deixar rastros. Joanne se casou novamente, mas em 1970, estava solteira mais uma vez. Mudou-se para Los Angeles com sua filha Mona. Enquanto isso, Jobs havia perdido completamente o contato com sua família biológica, não sabendo seus nomes nem paradeiros. 6 anos depois, ele fundou a Apple. Em fevereiro de 1982, sob as ordens de Assad, seu irmão Rifai liderou uma força de 12.000 soldados para sitiar a cidade. A operação, que durou quase um mês, resultou em muitas mortes. As raízes desse incidente remontam aos primeiros anos do governo de Assad. Em 1963, o partido Ba'ath de Assad assumiu o poder, promovendo uma ideologia secular de unidade, liberdade e socialismo, encerrando efetivamente a divisão interna da Síria. Outros partidos políticos e organizações sociais foram banidos, mas alguns grupos, especialmente a Irmandade Muçulmana, continuaram a resistir e a se envolver em lutas contra o governo. A Irmandade Muçulmana, originalmente fundada no Egito pelo professor primário Hassan al-Banna, é uma organização islamista conhecida por seu envolvimento em revoltas e tumultos. Após Assad assumir o poder em 1970, os esforços anti-governo da Irmandade Muçulmana se intensificaram. Isso aconteceu porque Assad continuou a seguir um caminho secular e adotar uma diplomacia pragmática, que estava em direta oposição à ideologia islamista da Irmandade. Em 1973, Assad consolidou os poderes do partido, do governo e do sistema jurídico sob uma nova constituição.
O primeiro grande protesto iniciado pela Irmandade Muçulmana levou a um aumento nas medidas governamentais para apaziguar a situação. Apesar dos esforços, as tensões aumentaram, resultando em inúmeras baixas e perdas significativas de civis devido a bombardeios aéreos indiscriminados e desproporcionais. Em 1976, o Líbano mergulhou em uma guerra civil, envolvendo três principais facções: cristãos, falangistas ou maronitas, muçulmanos e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, exilada. Assad, defensor do pan-arabismo com fortes ambições de uma grande Síria, acreditava que Síria, Líbano e Palestina eram essencialmente uma única nação. Assim, quando a Guerra Civil Libanesa começou, ele viu uma oportunidade para intervir com força. Inicialmente, ele se aliou aos cristãos para combater a OLP e os muçulmanos. Esse movimento irritou a Irmandade Muçulmana, que argumentou que, embora Assad fosse xiita, ele ainda era muçulmano, e apoiar os cristãos era uma traição, rotulando-o de traidor e peão de Israel. Eles convocaram uma jihad para derrubar Assad. Desta vez, a Irmandade Muçulmana estava mais bem organizada, com unidades militares bem equipadas, financeiramente sólidas e bem treinadas, algumas até treinadas no exterior, inclusive na União Soviética. A Irmandade também recebeu apoio de vários países muçulmanos, como Jordânia, Iraque, Arábia Saudita e Egito, além de Israel e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e Israel queriam controlar o Líbano, e a intervenção de Assad atrapalhou seus planos. Eles esperavam que um conflito entre Assad e a Irmandade lhes permitisse tirar proveito do caos. Em 1980, a Irmandade Muçulmana havia se expandido significativamente, formando uma frente islâmica antigovernamental na Síria. Essa frente incluía não apenas extremistas religiosos, mas também muitos indivíduos da classe média urbana frustrados com a corrupção governamental, a incompetência e o declínio econômico. Ela uniu elementos de esquerda e de direita, bem como apoiadores da OLP e facções pró-Jadid. Durante esse período, a reputação de Assad no mundo muçulmano despencou. A publicação da Frente Islâmica, Vitória, rotulava-o como uma cobra, um vilão e um leão no Líbano, mas um coelho nas colinas de Golã. Em 1979, altos funcionários alauítas em várias posições foram frequentemente alvos de incidentes. Até mesmo o médico pessoal de Assad, seus conselheiros e o comandante das forças de mísseis foram afetados. Em junho de 1979, guerreiros sagrados atacaram a escola de artilharia de Alepo, afetando muitas pessoas. Este foi apenas um dos muitos atos violentos que se espalharam pelo país, criando um estado de constante agitação. Para enfrentar os desafios impostos pela Irmandade e seus aliados, Rifá emitiu um severo aviso e fez extensas preparações. Relatos indicam que medidas severas foram aplicadas, afetando não apenas os detidos, mas também suas famílias. Entre 1980 e fevereiro de 1982, pelo menos 6 operações importantes foram realizadas, sendo o incidente de Hama um dos mais notórios. Por exemplo, durante uma operação na prisão de Palmira, um grande número de pessoas foi afetado em um único dia. Em 1981, as duras repressões de Rifá haviam sufocado levantes em todo o país, exceto em Hama, onde a Irmandade Muçulmana continuava desafiadora. Em 2 de fevereiro de 1982, cerca de 500 militantes invadiram o edifício-chave em Hama, resultando em muitas vítimas e um cerco de 10 dias à cidade. Em resposta, Assad ordenou uma repressão total em Hama. O resultado foi devastador, com a cidade sofrendo danos significativos e muitos inocentes enfrentando graves consequências. Qualquer pessoa suspeita de ligação com a Irmandade Muçulmana enfrentou represálias brutais. O incidente de Hama deixou um impacto psicológico duradouro e é lembrado como um evento marcante na história do regime Assad. Anos depois, observadores ocidentais descreveram a situação como extremamente severa, cunhando o termo regras de Hama, para significar uma ausência total de regulamentos. Esse grande evento pôs fim ao caos interno na Síria, mas também levou muitos sírios a fugirem devido às ações do regime. Em novembro de 1983, apesar da agitação, Assad foi temporariamente incapacitado por problemas cardíacos e diabetes. Incapaz de gerenciar todos os assuntos pessoalmente, teve que delegar mais poder aos seus assessores de confiança.
Essa mudança na dinâmica de poder incentivou aqueles que cobiçavam sua posição a agirem, com seu irmão Rifá sendo o mais ambicioso. No início de 1982, algumas figuras militares já haviam demonstrado tendências rebeldes. No auge das atividades da Irmandade Muçulmana, um general e vários coronéis reuniram 140 oficiais e pilotos para organizar um pequeno golpe. Embora tenha falhado, isso abalou a confiança das pessoas em Assad. No verão de 1982, um incidente significativo durante o conflito interno no Líbano teve efeitos substanciais sobre os recursos militares. Além disso, a economia estava em apuros. Durante os primeiros 10 anos do governo de Assad, a economia teve um bom desempenho, com uma taxa média de crescimento de 13,4% e um crescimento anual da renda per capita de 8,6%. Desde a intervenção da Síria na Guerra Civil Libanesa em 1976, suas despesas militares dispararam. Combinadas com a queda dos preços do petróleo e o isolamento imposto por países ocidentais e alguns árabes, a Síria enfrentou taxas de inflação superiores a 30% entre 1979 e 1983. Durante a década de 1980, o país passou por 8 anos consecutivos de déficits fiscais, com o PIB per capita caindo 15% entre 1982 e 1987, e os padrões de vida despencando 37%. Quando a economia vacila, os problemas não tardam a surgir. Como diz o ditado, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Victor Frankl. Em 1983, quando surgiram notícias sobre a doença de Assad, Rifai, como comandante das forças de defesa de Damasco, aproveitou a situação. Ele mobilizou forças militares significativas dentro da cidade e começou a substituir as fotos de Assad em locais públicos pelas suas próprias. Mesmo antes da morte do irmão, Rifai parecia ansioso para tomar o poder. Alguns dos parentes leais a Assad e membros seniores da Jama'a, apesar de seus recursos limitados, tentaram dissuadir Rifai de sua tentativa de golpe. A situação escalou para confrontos perto do Palácio Presidencial, tornando-se bastante caótica. No entanto, Rifai, incentivado pelo sucesso em reprimir a revolta da Irmandade Muçulmana, ignorou todos os avisos. Assad conhecia bem seu irmão, ciente de sua natureza impulsiva e ambiciosa. Antes de entrar em coma, ele havia formado um comitê de 6 pessoas, excluindo Rifai, para assumir suas responsabilidades. No entanto, com o destino de Assad incerto, muitos na corte temiam que, se ele morresse, o poder pudesse escapar das mãos da família Assad, possivelmente caindo nas mãos dos sunitas. Diante dos sucessos militares de Rifai, eles apoiaram sua tentativa precoce de tomar o poder. Assim, o regime Assad enfrentou sua crise interna mais severa desde sua criação, revelando a maior falha em seu sistema de governança, que dependia fortemente de lealistas. Quando o regime estava à beira do colapso, um milagre aconteceu. Em março de 1984, Assad, que estava em coma, subitamente recobrou a consciência, como se sentisse a ameaça ao seu poder. Furioso ao saber da traição de Rifai, Assad foi imediatamente ao quartel-general de seu irmão e o repreendeu. Você está tentando derrubar o Estado. Eu sou o Estado. Assad é a Síria. Com essa declaração, Rifai ficou em silêncio, como um rato diante de um gato. A mais grave rebelião interna na história da Síria foi assim dramaticamente contida. Assad rapidamente reorganizou o governo, retirando o poder militar de Rifai e atribuindo-lhe um papel cerimonial como vice-presidente. Assad realizou uma limpeza completa no exército, removendo sem piedade todos os oficiais envolvidos na rebelião. Ele até pensou em executar seu irmão problemático, mas os apelos chorosos de sua mãe amoleceram seu coração. Em 1985, Rifai foi exilado para a Europa, despojado de qualquer poder real. No entanto, sua ambição não foi completamente extinta, e ele continuaria a representar uma ameaça significativa ao regime de Assad no futuro. Após uma doença grave, Assad parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, aparentando fragilidade, com o braço esquerdo paralisado e a visão comprometida. Ao reassumir sua posição, a economia da Síria começou a mostrar sinais de melhora,
com taxas de crescimento chegando a 8% no início dos anos 1990. É importante destacar que a rebelião de 1983 coincidiu com uma nova fase da Guerra Fria. 4 anos antes, a União Soviética havia invadido o Afeganistão, ficando atolada em um conflito que duraria uma década. Esses eventos indicavam que as guerras por procuração da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estavam se deslocando do Vietnã, da Península Coreana e do leste asiático para o Oriente Médio. Essa mudança sugeria que novos tumultos provavelmente ocorreriam na região. Embora um regime rígido pudesse suprimir o caos interno, a agitação externa representava um desafio diferente. Esse ideal elevado era constantemente confrontado pela dura realidade da ocupação israelense das colinas de Golã por anos. Incapaz de garantir sua própria soberania nacional, como Assad poderia sonhar em unir toda a região árabe? Mesmo assim, ele nunca desistiu, o que trouxe muitos problemas e perigos. Assad foi o mais fervoroso defensor dessa ideia. Apesar de ser um país pequeno e incapaz de gerir seus próprios assuntos, a Síria abrigava ambições grandiosas e irrealistas. Em 1975, uma guerra civil eclodiu no Líbano, semelhante à Guerra Civil na Jordânia em 1970. Após a Terceira Guerra do Oriente Médio em 1967, a OLP perdeu sua base e se dispersou para países vizinhos, causando mais turbulência. No Líbano, os cristãos maronitas tentaram expulsar a OLP, enquanto os muçulmanos sunitas a apoiavam, resultando em conflitos. Vendo uma oportunidade para perseguir seu sonho de uma grande Síria, Assad enviou cerca de 30.000 tropas para ocupar o norte do Líbano. Curiosamente, Assad inicialmente apoiou os maronitas, possivelmente devido a rancores pessoais contra o líder da OLP, Arafat, que ele considerava um líder ineficaz para a causa palestina. Além disso, a OLP era amplamente rejeitada por muitos países árabes na época. Esse apoio de Assad aos cristãos desencadeou uma revolta na Síria liderada pela Irmandade Muçulmana, culminando no massacre de Hama. Se isso valeu a pena é uma pergunta que só Assad poderia responder. A situação se complicou ainda mais em setembro de 1976, quando a facção maronita venceu a presidência libanesa, levando a confrontos entre Assad e os maronitas. A intervenção de Israel na Guerra Civil Libanesa em 1982, que desencadeou a Quinta Guerra Árabe-Israelense, e o subsequente estabelecimento do Hezbollah com apoio iraniano, forçaram Assad a abandonar a cooperação. Isso mostra que, embora Assad tivesse ambições tanto para a Grande Síria quanto para a União Árabe, ele estava disposto a sacrificar a primeira se ela conflitasse com a segunda. De 1982 a 1990, durante a Guerra Civil Libanesa, Israel e seus aliados cristãos inicialmente ganharam vantagem, instalando um presidente cristão linha dura, Bashir Gemayel, que foi posteriormente assassinado. Em resposta, o líder israelense Sharon, junto com a falange cristã, entrou nos campos de refugiados em Beirute, resultando em um massacre amplamente divulgado pela mídia. Esse incidente se tornou um ponto de virada na Quinta Guerra Árabe-Israelense, levando a ataques ainda mais ferozes contra Israel e seus apoiadores ocidentais. Em abril e outubro de 1983, as embaixadas dos Estados Unidos e da França no Líbano, assim como a sede das forças de paz, foram atingidas por graves incidentes, resultando em inúmeras baixas. Essas pesadas perdas levaram a uma retirada estratégica dos Estados Unidos sob a administração Reagan. O último presidente cristão libanês pró-Israel, Michel Aoun, foi deposto por forças xiitas apoiadas pela Síria, marcando o fim da Guerra Civil Libanesa de 15 anos que ceifou 140.000 vidas e terminou sob a dominação síria. Após a Guerra Civil, o Hezbollah se fortaleceu, e mais de 30.000 tropas de Assad permaneceram no Líbano até 2005. Naquele ano, o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Hariri levou a Síria a anunciar uma retirada. No entanto, isso não alterou o controle de longo prazo da Síria sobre o Líbano, e as forças israelenses só se retiraram completamente em 2000. Sob essa perspectiva, a Síria obteve algumas vantagens da Guerra Civil Libanesa, pelo menos até 1990, mantendo uma posição superior em relação a Israel e ao Ocidente. A razão subjacente é clara. Naquela época, a União Soviética era a única força que contrabalançava o Ocidente, e Assad aproveitou a dinâmica da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a URSS.
Durante os estágios iniciais da Guerra Civil Libanesa, Assad apoiou os cristãos maronitas, o que atraiu críticas da União Soviética. Brezel chegou a escrever-lhe, acusando-o de trair um aliado. Assad ignorou essa crítica e, em vez disso, buscou o apoio dos Estados Unidos e de Israel. Quando pressionado, ele ameaçou revogar o acesso da Marinha Soviética ao porto de Tartus. Em 1977, quando Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos, Assad começou a fortalecer os laços com os americanos, e a relação entre eles se tornou bastante próxima. Os americanos apoiaram Assad, vendo nele o único capaz de estabilizar o caos no Líbano. À medida que Assad se aproximava do Ocidente, a União Soviética ficava cada vez mais preocupada com a possibilidade de perder sua influência. Surpreendentemente, a invasão inicial do Líbano pela Síria recebeu apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Esse duplo apoio foi crucial para que Assad ocupasse e controlasse o norte do Líbano. No entanto, a questão permanecia: por quanto tempo Assad poderia sustentar essa estratégia de jogar com a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética sem que isso se voltasse contra ele? Em 1973, o presidente egípcio Sadat, continuando o legado de Nasser, usou a ajuda militar soviética para liderar uma coalizão de estados árabes, incluindo a Síria, em um ataque significativo contra Israel. Essa guerra permitiu que o lado árabe recuperasse alguns territórios perdidos. O Egito recuperou a península do Sinai, e a Síria recuperou 663 km², incluindo a cidade de Quneitra. No entanto, após alcançar seus objetivos estratégicos, Sadat mudou sua postura, buscando a reconciliação com Israel, apesar das questões não resolvidas na Cisjordânia e nas colinas de Golã. Essa mudança teve graves repercussões, levando à completa desintegração da aliança militar e política árabe formada sob a liderança de Nasser. Como resultado, as esperanças da Síria de recuperar as colinas de Golã e estabelecer um Estado palestino tornaram-se cada vez mais distantes. Sadat enfrentou sérias consequências por suas decisões. Em outubro de 1981, ele foi assassinado durante um desfile militar. Durante a Quarta Guerra Árabe-Israelense, Assad liderou a Síria com toda a força, mobilizando centenas de aeronaves, 140 batalhões de artilharia e 3 divisões de infantaria para apoiar o ataque de Sadat. Esta ofensiva causa danos significativos a Israel e recupera temporariamente grande parte das colinas de Golã. O contra-ataque israelense quase chegou a Damasco, ficando a apenas 34 quilômetros da cidade. Assad, que havia arriscado a sobrevivência nacional para apoiar Sadat, considerou as ações de Sadat uma traição. Mesmo assim, Sadat seguiu sozinho. Em 1977, ele visitou Israel, junto com o primeiro-ministro israelense Begin, declarou: sem mais guerras, sem mais ameaças, sem mais agressões. Em resposta, Assad rapidamente formou a Frente de Rejeição, com outros 4 estados árabes e a OLP, rotulando Sadat como um traidor nacional e marcando a visita de Sadat a Israel como um dia de luta. Em 1974, Assad tentou contornar o Egito ao se aliar a várias nações árabes ricas para travar uma guerra de atrito contra Israel. No entanto, sendo um país pequeno com recursos limitados, a Síria viu seus aliados rapidamente recuarem, forçando Assad a lutar sozinho. Henry Kissinger observou: Assad é emocional e cheio de noções idealistas. Sem poder suficiente para sustentar seus sonhos, esses sonhos beiravam a ilusão. O problema mais complicado surgiu quando Sadat, ignorando a oposição de outras nações árabes, assinou os acordos de Camp David. Isso não só levou Assad a se opor a Sadat, mas também o fez romper todos os laços com o Ocidente, alinhando-se completamente com a União Soviética. Em 1977, Assad visitou a União Soviética e começou a se aproximar mais das organizações palestinas e dos grupos muçulmanos no Líbano para contrabalançar a influência ocidental. Essa mudança resultou em uma pressão sem precedentes sobre o regime de Assad por parte do Ocidente. Os Estados Unidos e seus aliados realizaram inúmeras operações secretas para minar o governo de Assad. Um memorando da CIA de julho de 1986, desclassificado e divulgado online nos últimos anos, detalhou um plano para derrubar o regime sírio, ilustrando claramente a intensa hostilidade dos Estados Unidos em relação à Síria. Assad, como um leão, não era nada passivo.
Ele usou sua habilidade política para evitar qualquer reconciliação entre seus correligionários e a maioria sunita. No âmbito doméstico, ele impôs políticas de repressão severa para manter a estabilidade, continuando uma campanha violenta contra os manifestantes, mesmo na presença de delegações de monitoramento. Internacionalmente, Assad não teve outra escolha senão chamar Bashar de volta de Londres para ocupar o lugar de seu irmão falecido. Bashar, então com apenas 34 anos, havia recentemente ascendido à presidência após a morte de seu pai. Seu pai não lhe deu quase nenhum tempo para respirar ou hesitar. Ao retornar à Síria, Bashar teve que trocar rapidamente seu terno por um uniforme militar. Ele se apresentou na Academia Militar de 11 e foi imediatamente promovido a tenente-coronel. Por que a pressa? A resposta é simples. A situação na Síria era crítica, complicada pelo envolvimento de outros países e combatentes organizados. 3 anos antes da morte de Basil, o colapso da União Soviética deixou a Síria sem seu principal apoiador. Além disso, o fim da guerra Irã-Iraque e a eclosão da Guerra do Golfo aceleraram a fragmentação do mundo árabe, com a Síria rapidamente se alinhando à aliança anti-Iraque. Assad não apenas perdeu a União Soviética como principal apoiador, mas também o suporte de outros aliados árabes, ficando dependente de Irã e Rússia. No ano do colapso da União Soviética, os Estados Unidos iniciaram as conversações de paz de Madrid, forçando Síria, Líbano, Jordânia e a OLP a negociar disputas territoriais com Israel. A Síria não participou dos acordos de Oslo, que permitiram o estabelecimento de uma autoridade palestina e a assinatura de acordos de paz entre Israel e a Jordânia em julho de 1994, pois defendia uma solução diferente. Assad, um político astuto e estrategista habilidoso, compreendia melhor do que ninguém o perigo dessa situação. Mesmo um pequeno deslize poderia significar a queda da Síria, pois a região já estava instável e em declínio econômico. Para complicar ainda mais, a saúde de Assad piorou na época da morte de Basil devido a problemas cardíacos e diabetes, agravados pela tristeza de perder seu filho. 10 anos antes, seu irmão Rifaa havia tentado um golpe quando Assad estava doente. Em 1992, Rifaa retornou do exílio e foi nomeado vice-presidente, embora sem poder real. Após a morte de Basil, muitos temiam que a história pudesse se repetir. Apesar desses desafios, uma economia forte poderia ter dado algum alívio ao regime. Infelizmente, durante aqueles anos, a economia da Síria estava particularmente fraca devido aos altos gastos na Guerra Civil Libanesa. De 1990 a 1994, os gastos com defesa consumiram 54,5% do total das despesas da Síria. Em um período tão crítico, como Assad poderia encontrar alguma paz? Essa urgência explica por que ele estava tão ansioso para chamar Bashar de volta e colocá-lo no poder. Naquela época, Assad estava quase sem saber o que fazer, chegando a buscar favores do Ocidente. Ele começou a permitir que os jornais mencionassem Israel pelo nome, e líderes israelenses começaram a aparecer na televisão síria. Apesar de sua doença, ele viajou ao Egito, um país que havia criticado anteriormente por traição, para buscar apoio de um antigo aliado. Felizmente, o Egito era então governado por Mubarak, um antigo colega de Assad da Academia da Força Aérea, o que melhorou as relações e poupou Assad de perder a face. Em 1999, Assad sabia que seu tempo era limitado devido ao agravamento de sua saúde e começou a preparar seu filho, Bashar, para sucedê-lo. Por volta desse período, o primeiro-ministro de Israel anunciou planos para retirar as tropas do Líbano, o que aumentou a pressão sobre a Síria para fazer o mesmo. A comunidade internacional exigia a retirada de todas as forças militares estrangeiras que haviam entrado no Líbano durante a Guerra Civil, visando restaurar a soberania do país. Se Israel se retirasse, a Síria, que ainda mantinha tropas estacionadas lá, enfrentaria uma enorme pressão internacional. Com pouco tempo restante, Assad olhou para seu filho Bashar, que ainda não tinha idade legal para se tornar presidente, sentindo-se completamente perdido e incerto sobre o que fazer. Nos seus últimos momentos, Assad fez várias arrumações de última hora para garantir a transferência de poder. Ele substituiu 23 dos 35 ministros por novos rostos e demitiu o primeiro-ministro que poderia ameaçar a sucessão de seu filho. 2 semanas após a retirada israelense do Líbano, Assad, tomado pela ansiedade,
sofreu um ataque cardíaco repentino. Poucas horas antes de sua morte, ele ainda estava ao telefone com o presidente libanês, explicando por que a Síria ainda não havia retirado suas tropas e buscando apoio para seu filho inexperiente. Em 2000, Bashar tinha apenas 34 anos. De acordo com a Constituição síria, os candidatos à presidência deviam ter pelo menos 40 anos. No entanto, o parlamento, controlado pelos lealistas de Assad, emendou a Constituição em apenas 2 horas após a morte de Hafez al-Assad, reduzindo a idade mínima para candidatos presidenciais para 34 anos. Rifaa, conhecido por sua ambição desmedida, criticou a medida como uma traição à Constituição síria, sinalizando o fim da legitimidade da presidência. Ele até colaborou com a Irmandade Muçulmana Síria no exílio no Reino Unido, com o objetivo de derrubar o regime de Bashar. Consequentemente, uma das primeiras ações de Bashar após assumir o poder foi emitir um mandado de prisão para seu tio. O presidente interino Qadim, Lilo Assad, rapidamente promoveu um novo líder de coronel-general e o nome comandante-chefe do exército sírio. 10 dias depois, ele ajudou Bashar a se tornar o secretário-geral do partido Ba'ath. Em julho de 2000, Bashar foi oficialmente empossado com 97,29% dos votos. O processo de transição, repleto de tensão, durou cerca de um mês, mas foi bem sucedido. No entanto, subir ao poder é uma coisa, mantê-lo é ainda mais desafiador. Quando Bashar assumiu o comando, a Síria entrou em uma nova fase histórica. A União Soviética, seu principal aliado, havia se desintegrado, e a Liga Árabe, outrora liderada pelo Egito, era agora uma sombra do que fora. Junto a essa mudança, veio o que Huntington descreveu como a terceira onda de democratização. Essa onda começou em 1974 em Portugal, varreu a América Latina e o leste asiático nos anos 1980 e alcançou outras regiões nos anos 2000. Naquela época, estava impactando fortemente o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia Central. Como um típico regime autocrático árabe, a Síria de Bashar enfrentou o dilema das sanções ocidentais desde o início. Assad manteve armas químicas e organizações palestinas radicais em Damasco, o que forneceu mais justificativas para essas sanções. Aviões israelenses chegaram a bombardear o território sírio pela primeira vez em 20 anos. Mesmo a legítima reivindicação da Síria sobre as colinas de Golã recebeu pouco apoio internacional. Em 2000, a Síria tinha uma população de 16,32 milhões e um PIB de apenas 17,33 bilhões de dólares. Em contraste, em 1981, com uma população de apenas 9,05 milhões, o PIB já era de 15,5 bilhões de dólares. Essa comparação destaca que a economia da Síria estagnou por quase 2 décadas, mostrando pouco ou nenhum progresso. Recém-chegado ao poder, Bashar al-Assad enfrentou a difícil tarefa de lidar com essa situação complexa, com o mundo aparentemente esperando que ele falhasse. Durante seus anos universitários, Bashar era apaixonado por odontologia. Os sírios frequentemente elogiavam sua simplicidade como sua maior qualidade. Ele tinha uma educação ocidental, falava fluentemente inglês e francês e era entusiasta da internet, dos telefones celulares e da fotografia. Apesar de suas inclinações modernas, Bashar era politicamente inexperiente, tendo liderado apenas a Associação de Computadores, responsável por introduzir a internet na Síria. Consciente de sua limitada experiência política, ao assumir o cargo, Bashar priorizou o desenvolvimento econômico e buscou conquistar o Ocidente. Em 2001, ele e Asma fizeram sua primeira aparição pública juntos, recebendo o presidente búlgaro. Asma, uma sunita, não usava véu e se vestia de forma elegante, causando uma forte impressão. A mídia ocidental elogiou bastante Asma. Nascida em Londres em 1975, ela possui dupla cidadania britânica e síria. Sua família vem da comunidade sunita de Homs, na Síria. Apesar de sua origem, Asma desafiou normas tradicionais ao se casar com Bashar, membro da seita alauíta, um ramo do Islã xiita. Graduada na prestigiada Queen S College em Londres, Asma possui diplomas em literatura francesa e ciência da computação. Antes do casamento, ela trabalhou no setor bancário de investimentos no Ocidente, já adotando um estilo de vida ocidental. Para agradar o Ocidente,
Bashar introduziu reformas para expandir a liberdade de expressão, reduzir o papel das empresas estatais e aumentar a participação política. Inicialmente, esses esforços foram bem recebidos. Sua esposa Asma, uma muçulmana sunita nascida e criada na Grã-Bretanha, foi celebrada pela imprensa ocidental como uma rosa no deserto. Ela ganhou popularidade e foi destaque em revistas como Elle e Vogue, recebendo títulos como a Diana do Oriente Médio e a Rosa do Deserto. Durante esse período, a sorte de Bashar parecia favorável. Os ataques de 11 de setembro de 2001 desviaram o foco ocidental para o Afeganistão e o Iraque, reduzindo a pressão sobre ele. Nos primeiros anos, Bashar enfrentou menos escrutínio, e a mídia ocidental até cunhou o termo Primavera de Damasco para descrever suas reformas. No entanto, esse período de relativa calma foi curto. O novo governante, de temperamento tranquilo, logo se deparou com um paradoxo insolúvel. Saddam Hussein, nascido em 1937, tornou-se presidente do Iraque em 1979 aos 42 anos, liderando o partido Ba'ath. Ele era 7 anos mais jovem que Assad, e ambos faziam parte do mesmo movimento político. Seu antecessor, Bakr, tinha conexões com Assad, tornando-os contemporâneos da geração de líderes fortes do Oriente Médio que surgiram durante a Guerra Fria. Como outros líderes de sua época, Saddam navegou habilmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, aproveitando-se de ambos os lados. Quando assumiu o cargo em 1979 e durante sua campanha contra o Irã, ele até recebeu o apoio dos Estados Unidos. No entanto, após o colapso da União Soviética, Saddam não percebeu as mudanças na dinâmica internacional e escolheu confrontar diretamente o Ocidente, o que foi desastroso. Sua captura em 2013 e execução em 2006 foram praticamente determinadas desde o momento em que invadiu o Kuwait em 1990. A queda de Saddam teve um grande impacto entre os líderes autoritários do Oriente Médio, instilando medo entre eles. Após sua queda, uma onda de colapsos de regimes varreu a região, afetando países como Tunísia, Líbia, Iêmen, Sudão, Egito, Geórgia e Ucrânia. Essa série de eventos, conhecida como Primavera Árabe, derrubou líderes um após o outro. Nesse contexto turbulento, a astúcia política de Assad se destacou. Enquanto Saddam ainda sonhava em dominar a região do Golfo após o colapso da União Soviética, Assad já havia começado a fazer ajustes estratégicos. Ele cortejou o Ocidente e reduziu suas ambições expansionistas. Quando Bashar al-Assad assumiu o poder em 2000, ele continuou a estratégia de seu pai, apesar dos riscos, pois era o único caminho viável para a sobrevivência do regime. Bashar inicialmente tentou manter relações amistosas com o Ocidente, mas questões como a soberania das colinas de Golã tornaram isso impossível. Quando os Estados Unidos capturaram Saddam em 2003, Bashar se opôs veementemente. Em resposta, os Estados Unidos impuseram sanções à Síria, citando seu apoio ao terrorismo e sua influência no Líbano. Em 2005, após o assassinato do primeiro-ministro libanês Hariri, Bashar anunciou a retirada das tropas sírias do Líbano, mas os Estados Unidos mantiveram as sanções. As reformas de estilo ocidental promovidas por Bashar não trouxeram a estabilidade esperada, mas sim desencadearam tumultos internos. Seus esforços para promover a liberdade de expressão e aumentar a participação política levaram a atividades subversivas por parte dos intelectuais. As reformas econômicas de Bashar, que visavam a transição de uma economia planificada para uma economia de mercado inspirada no modelo chinês, resultaram em rápido crescimento econômico, mas também em desigualdade social. Após a Primavera de Damasco em 2001, Bashar teve que usar a força para reprimir vários grupos dissidentes. Durante esse período de controle mais brando, os curdos no Nordeste começaram a se agitar em 2004, levando a uma revolta que forçou Bashar a reprimi-los novamente. Facções conservadoras e interesses estabelecidos dentro do antigo regime, cujos benefícios foram comprometidos pelas reformas de Bashar, passaram de uma lealdade inabalável para uma oposição aberta. Muitos desses opositores eram anteriormente os ministros mais leais de seu pai, incluindo Saddam, o ex-presidente interino que ajudou Bashar a ascender ao poder em 2000, mas que mais tarde se voltou contra ele. Bashar ficou atordoado. Seus esforços sinceros para o progresso nacional e as reformas resultaram em crises internas e externas e em traições generalizadas.
Parecia que ele havia aberto a caixa de Pandora, liberando forças determinadas a derrubá-lo. Bashar enfrentava um desafio comum na modernização de países em desenvolvimento. O processo envolve a abertura econômica, política e social, essencialmente descentralizando o poder. O paradoxo é que a descentralização do poder frequentemente leva à fraqueza e instabilidade no regime, tornando a modernização eficaz difícil. Por exemplo, quando Bashar enfraqueceu o poder da velha guarda dentro do partido Baath, esses lealistas ao seu pai, que inicialmente foram fundamentais para sua ascensão ao poder, se entrincheiraram contra ele. Portanto, reformas e a redução de poder eram necessárias. Bashar removeu cerca de 60% desses antigos ministros do partido Baath, do parlamento e do governo, substituindo-os por profissionais mais jovens. Embora isso tenha tornado o país mais moderno, também levou a uma crise de vazio dentro do regime Assad, enfraquecendo sua autoridade. Consequentemente, diversos conflitos tribais, religiosos e étnicos eclodiram, dificultando cada vez mais o caminho para as reformas. Como Huntington observou, a modernidade gera estabilidade, mas o processo de modernização gera caos. Assim como na Revolução Tunisiana, a crise síria foi desencadeada por um evento aparentemente aleatório. Em 6 de março de 2011, forças de segurança detiveram 15 jovens por pintarem grafites contra o governo. A repressão foi severa, com alguns jovens enfrentando tratamentos brutais e as mães de 9 deles sendo alvo de represálias. Até meados de 2012, a crise havia se transformado em uma guerra civil em grande escala, com combates se espalhando por todo o país e o número de fatalidades aumentando a taxas alarmantes. Com o conflito se intensificando, forças antigovernamentais na Síria surgiram de todos os lados, como um ninho de vespas agitado. Essas forças incluíam movimentos separatistas nas áreas curdas, líderes tribais e políticos exilados. Desertores do exército sírio formaram sua própria facção, conhecida como o Exército Sírio Livre. Além disso, surgiram comitês locais de coordenação, defendendo a autonomia local. Impulsionados pelas reformas regionais e pela crise, intelectuais públicos se tornaram uma facção significativa. Diversos grupos de manifestantes foram mobilizados, incentivados por relatos de violência das forças de segurança. A vizinha Turquia, com suas disputas de longa data com a Síria sobre recursos hídricos, questões curdas e reivindicações territoriais, aproveitou a oportunidade apresentada pela turbulência na Síria. A Turquia exigiu que Bashar al-Assad renunciasse e transferisse o poder para grupos de oposição, incluindo aqueles ligados à Irmandade Muçulmana. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos, deixou clara sua posição, com Obama declarando de forma direta: a melhor solução para a crise síria é que Bashar renuncie. A Arábia Saudita, o Catar e outros estados do Golfo uniram-se em coro, exigindo que Bashar renunciasse ao poder. Tanto a Liga Árabe quanto a Organização da Cooperação Islâmica suspenderam a adesão da Síria. O novo presidente do Egito, Mohamed Morsi, membro da Irmandade Muçulmana, anunciou o rompimento das relações com a Síria. O Líbano, que havia suportado o domínio sírio por muito tempo, observou discretamente com satisfação. Israel, por outro lado, ficou contente ao ver a Síria mergulhada no caos. No início da guerra civil, o Ocidente impôs sanções quase totais ao regime de Bashar al-Assad. Até sua esposa, Asma, antes celebrada pela mídia ocidental como a Rosa do Deserto, passou a ser chamada de flor tóxica, bruxa e consumista. Inicialmente, Bashar estava apreensivo, defendendo negociações e admitindo que a repressão militar aos manifestantes foi um erro. No entanto, em 2012, quando os Estados Unidos fecharam sua embaixada na Síria e o presidente Obama exigiu abertamente sua remoção, Bashar percebeu que não havia mais volta e decidiu manter sua posição. Claro, Bashar não poderia ter resistido sozinho. Em um golpe de sorte, as dinâmicas internacionais começaram a favorecê-lo novamente. Embora a Síria estivesse imersa na onda de revoluções coloridas orquestradas pelo Ocidente, foi essa mesma onda que incubou as forças internacionais que garantiram sua sobrevivência. As mais cruciais dessas forças foram o Irã e a Rússia de Putin, enquanto as forças curdas e o grupo extremista ISIS o ajudaram indiretamente. Vamos detalhar isso. Primeiro, o Irã, a maior potência xiita do Oriente Médio,
naturalmente se alinhou com o regime de Bashar. Desde a Revolução de 1979 liderada por Khomeini, que estabeleceu um governo teocrático, o Irã tem sido um adversário constante do Ocidente e um opositor ferrenho de Israel. A Guerra do Golfo em 1990 e a Guerra do Afeganistão em 2001 desviaram a atenção do Ocidente, proporcionando ao Irã uma oportunidade ideal para expandir sua influência. Quando a Guerra Civil Síria começou, o Irã apoiou firmemente o regime de Bashar, oferecendo um suporte abrangente que incluía equipamentos militares, pessoal e assistência econômica. A Rússia também desempenhou um papel crucial. Putin, que ascendeu ao poder após o colapso da União Soviética, emergiu como um novo líder autoritário. Quando o Ocidente direcionou suas revoluções coloridas contra o regime de Bashar, Putin considerou isso inaceitável tanto emocionalmente quanto racionalmente. Além disso, ele estava empenhado em reviver a influência da Rússia, reminiscente da era soviética. Isso ficou claro no apoio da Rússia ao regime sírio para manter sua estrutura e evitar o caos visto na Líbia. Em 2014, após os Estados Unidos fornecerem ajuda substancial às forças de oposição sírias, particularmente às milícias curdas, sob o pretexto de combater o ISIS, a Rússia também interveio para apoiar o regime de Bashar. Até o final de 2017, os esforços combinados dos Estados Unidos e da Rússia haviam reduzido significativamente a presença do ISIS na Síria. Isso acabou beneficiando Bashar, permitindo-lhe recuperar territórios significativos e consolidar seu poder. Foi após a recaptura de Alepo das forças de oposição que o regime de Bashar conseguiu sair da beira da destruição e ganhar vantagem na guerra civil. Nesse momento, os Estados Unidos estavam bastante frustrados, pois seu objetivo estratégico era derrubar o regime de Bashar. No entanto, como o ISIS era uma organização terrorista extremista, os Estados Unidos se viram na posição paradoxal de ter que ajudar um inimigo a eliminar outro. Os curdos são um antigo grupo étnico espalhado pela Turquia, Irã, Iraque e Síria. No Oriente Médio, são a quarta maior etnia, atrás apenas de árabes, turcos e persas. Há muito tempo, aspiram a estabelecer uma nação independente, o que levou Turquia, Irã e Iraque a se oporem a qualquer movimento dos curdos sírios para se separarem, temendo que isso pudesse encorajar os curdos dentro de suas próprias fronteiras a fazerem o mesmo. Quando os Estados Unidos apoiaram os curdos sírios, Turquia e Iraque, apesar de seus conflitos com a Síria, não tiveram escolha senão apoiar o regime de Assad. Isso criou uma situação interessante. Rússia, Turquia e Irã se uniram temporariamente, excluindo os Estados Unidos, para lançar o chamado Processo de Astana, prometendo garantir a sobrevivência do regime de Assad. Em resumo, seja por sorte ou infortúnio, o regime de Assad, mesmo oscilando em meio a dinâmicas internacionais complexas, conseguiu sobreviver graças a esses intrincados jogos de poder. Em fevereiro de 2023, o regime de Assad controla 63,38% do território sírio. Os curdos dominam cerca de 26% do território e agora buscam maior autonomia enquanto apoiam o governo de Assad. As forças de oposição, que confrontam o governo, controlam aproximadamente 11% do território. Desde o início da Guerra Civil em 2011, pelo menos 350 mil pessoas morreram, incluindo mais de 22 mil crianças. Metade da população da Síria antes da guerra, aproximadamente 21,32 milhões de pessoas, foi deslocada, tornando-se refugiada. Em 2020, Turquia e Rússia, as duas principais forças intervenientes, chegaram a um acordo de cessar-fogo que trouxe uma relativa calma às principais facções na Síria, embora os conflitos ainda não tenham terminado. Grupos como o ISIS já não controlam nenhum território, mas continuam ativos a nível local. Em 2023, a Liga Árabe e a Organização de Cooperação Islâmica readmitiram a Síria, e a Arábia Saudita restabeleceu relações diplomáticas com o país. Isso marcou o fim dos 13 anos de exclusão do regime de Assad pelo mundo árabe, reconhecendo-o como vencedor da Guerra Civil. Em março do ano passado, a China mediou uma reconciliação entre a Arábia Saudita e o Irã, desencadeando uma nova onda de paz no Oriente Médio que acabou beneficiando indiretamente a Síria. Relatos indicam que Assad chegou a enviar seus filhos para estudar na China. Desde 2019, muitos artefatos sírios têm sido exibidos na China, sugerindo uma busca por apoio. Atualmente,
A Síria precisa de muito mais do que apenas armas e munições. O país necessita desesperadamente de amplos mercados de energia, infraestrutura, fertilizantes, pesticidas e sementes de trigo. A paz e a segurança que incontáveis viúvas, órfãos e refugiados tanto desejam, uma vida livre de conflitos, também são urgentemente necessárias. Em 1970, após Joanne se divorciar novamente, ela se mudou para Los Angeles com sua filha Mona, perdendo contato com Jobs e sem deixar rastros de Jean Dali. Por mais de uma década, a família permaneceu separada. No início dos anos 1980, Jobs se tornou um nome conhecido com o lançamento do Apple II. Durante esse período, ele começou a procurar sua mãe biológica e logo se reuniu com ela. Ele também descobriu que tinha uma irmã biológica chamada Mona Simpson. Naquela época, Mona era editora da renomada Paris Review e uma romancista emergente. Sua obra estreia se intitulava Anywhere But Here. Mona era casada com Richard Appel, um escritor e produtor de Os Simpsons. O sobrenome do personagem Homer Simpson veio de Mona, que o adotou do segundo marido de sua mãe, George Simpson. Após se reunirem com a mãe, ainda faltava encontrar o pai, Jean Dali. Depois do divórcio de Joanne, Jean Dali deixou o Wisconsin e passou 2 anos como professor assistente na Universidade de Nevada, em Reno. Considerando a carreira acadêmica pouco lucrativa, decidiu abrir um restaurante. Seu primeiro restaurante ficava próximo à universidade onde havia trabalhado. Posteriormente, abriu filiais em Las Vegas, Califórnia, Sacramento e San José, todas bem-sucedidas. Curiosamente, Jobs costumava jantar no restaurante mediterrâneo de Jean Dali em San José. Eles até se cumprimentavam e trocavam algumas palavras, com Jobs sendo um cliente generoso nas gorjetas, mas nenhum dos dois sabia que eram pai e filho. Em 1987, Mona finalmente encontrou Jean Dali, mas Jobs relutou em conhecê-lo, instruindo sua irmã: "Não mencione meu nome para aquele homem." Assim, mesmo após Mona se reunir com seu pai, Jean Dali ainda não sabia que Jobs era seu filho. Em 2006, Jean Dali encontrou um blog de fofocas que finalmente confirmou, através de Mona, que Jobs era seu filho. No entanto, naquela época, Jobs já havia sido diagnosticado com câncer pancreático. Respeitando o desejo de seu filho de não se encontrarem, Jean Dali se absteve de ligar e enviou apenas breves e-mails com mensagens como "Feliz aniversário" ou "Melhoras." Jobs nunca respondeu, e eles nunca se encontraram. Em 2011, pouco antes de Jobs falecer, uma guerra civil eclodiu na Síria, sua terra natal. Quando o biógrafo Walter Isaacson perguntou a Jobs se o governo Obama deveria intervir, Jobs respondeu quase sem emoção: "Quem sabe? Se você intervir, é um caos. Se não intervir, também é um caos." Após a morte de Jobs, um Jean Dali envelhecido usou um computador Apple para navegar por vários sites que homenageavam seu filho. Vendo fotos do jovem Jobs, um gênio hippie, ele murmurou: "Ele se parece comigo quando eu era jovem." Talvez Jean Dali tenha se lembrado de 1954, quando tinha 23 anos e era um fervoroso admirador de Nasser. Assad, apenas um ano mais velho que Jean Dali, dedicou toda a sua vida a essa causa. Como sugeriram as últimas palavras de Jobs, apesar da independência da Síria do domínio colonial ocidental, o país nunca conseguiu se livrar totalmente da influência ocidental e continua a enfrentar desafios. Desafios. O futuro da Síria continua incerto, com a guerra civil ainda em andamento e sem uma previsão clara de término, conforme relatado pela ONU em 2020. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!